Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, a mais um encontro do Centro Espírita Luz da Esperança, do CELE. Meu nome é Bruno, sou palestrante da casa e hoje nós falaremos a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando a gente lê este capítulo e a gente tenta interpretar o que foi deixado como instruções pelos Espíritos e por Kardec, daquele trecho, daquela passagem da Bíblia em que Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, a gente pode interpretar de diversas formas, de formas diferentes, e foi dessa forma que eu tentei entender o que dizia o capítulo, né? Uma delas é a gente analisando o nosso universo material. Como é o nosso universo material? O nosso universo, ele é extremamente grande. Ele é tão grande que é difícil até da gente conceber com a nossa mente os números que a gente pode ter e imaginar. Tem inúmeros vídeos que mostram comparativos de tamanhos e entre o Sol, a nossa estrela, e entre outras estrelas maiores, e a gente vê que, nossa, a gente é muito pequeno aqui onde a gente está, onde a gente se encontra, né? A nossa ciência foi até a Lua e depois chegou até Marte, né? E é que nem atravessar a rua para o universo, mas existe todo um universo ainda para ser explorado. Eu trouxe até alguns números para a gente tentar entender o tamanho do universo. Para a gente ter noção, a estrela mais próxima, não sendo o Sol, uma outra estrela, a mais próxima, ela fica a uma distância de 105 mil anos-luz. Ou seja, a gente levaria 105 mil anos viajando na velocidade da luz, o que é impossível para a nossa constituição material, para chegar até lá. 105 mil anos. Né? Jesus veio até nós há 2.000 anos e já é um tempo considerável, né? Mas seriam 105 mil anos. Quantas reencarnações a gente não precisaria estar viajando, né, e reencarnando para poder chegar até a próxima estrela, a estrela mais próxima, que está dentro da nossa Via Láctea. Para vocês terem ideia, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, de extensão, comprimento dela, a gente levaria 2.500.000 anos-luz viajando. 2.500.000 anos de viagem na velocidade da luz. Então, vocês imaginem, né, é muito tempo, é muita distância. E para a gente ter ideia de quantas galáxias existem no universo, existem mais de 100 bilhões de galáxias. E aí eu pergunto, quantas moradas existem na casa do Pai? A gente mora num cantinho de uma galáxia pequena, né, de um sistema solar pequeno, e a gente é um planetinha aqui. O bom senso nos fala que, sim, tem que existir outros lugares com vida, existem realmente muitas moradas. E esses lugares com vida podem ser semelhantes à nossa constituição material, como pode ser também constituição mais etérea, mais espiritual, não precisando mais de corpo. Pensando dessa forma, existem muitas moradas. A gente também pode tentar entender a frase de Jesus de que existem muitas moradas na casa do Pai com relação às cidades espirituais. André Luiz, em seu livro, psicografado por Chico Xavier, O Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que fica em cima da cidade do Rio de Janeiro, conta a respeito daquela cidade, que é uma cidade onde espíritos que desencarnam acabam indo para lá, ou vão direto, ou são resgatados de outros lugares, outras localidades, também conhecidas como cidades. Só que poderiam ser cidades de uma frequência mais baixa, cidades umbralinas. O próprio André Luiz passou um tempo numa dessas cidades umbralinas, ou regiões, né, do umbral, foi resgatado num momento de dor, num momento em que ele se entregou para a oração, ele passou a vibrar mais elevado e ele foi resgatado, ele foi elevado até a cidade de Nosso Lar. Então, também podemos ver dessa forma que existem inúmeras cidades espirituais. E da mesma forma como existe essa cidade mais densa, mais pesada, onde André Luiz estava, existem cidades abaixo disso
e também existem cidades acima disso. Nosso lar era uma, mais acima, e a gente pensa, nossa, nosso lar é um lugar maravilhoso, bonito, a gente vê no filme, né? A gente se empolga. A verdade é que o nosso lar, ele não deixa de ser uma cidade que fica no umbral, só que é um umbral mais light, né? Então, sim, existem cidades muito melhores do que o nosso lar. Os moradores do nosso lar mesmo, eles recebiam visitas de espíritos mais elevados que vinham de cidades de cima. Eles recebiam mensagens acima. Então, a gente começa a ver quantas moradas que não existem, se a gente for tentar entender as cidades espirituais. Que, na verdade, nada mais são do que são criações pelas mentes de espíritos que estão naquela determinada frequência. Tá? A gente pode também buscar mais outras formas de entender e compreender isso, mas a gente pode ver também uma distinção, uma separação que Kardec fez. Não é uma separação estática ou algo assim definitivo. É uma separação mais didática mesmo, talvez com viés pedagógico, que Kardec era um pedagogo, que separa esses mundos como em categorias, né? Como se fossem estágios evolutivos. Ele separou em 5. Ele poderia ter separado em 10, ele poderia ter separado em 20, em subdivisões, mas ele separou em 5 para ficar algo fácil de entender e de compreender. E dessas 5 etapas, 5 estágios ou categorias de mundos, temos a primeira, que é mundos primitivos, que é onde espíritos ainda mais animalizados, espíritos um pouco mais atrasados com relação a nós, reencarnam lá para começar a trilhar seu processo evolutivo, seu processo de aprendizado. E lá eles vão crescendo e se desenvolvendo. Passado, né, um tempo adquirido o aprendizado, então passam, né, o segundo estágio, que seria o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações é o que nós conhecemos bem, é o que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo onde ainda existe as dores, os sofrimentos, existem as provas, como o próprio nome já diz, e as expiações. Né? E a terceira fase é o mundo de regeneração. A gente está passando por um processo, a gente está grudadinho aqui. O que acontece? Nesse processo, ele não é um processo que vai demorar um ano, né? Não é algo tão rápido assim. E a gente percebe esse ano o que está acontecendo. Muita gente compreendeu, começou a entender o que é talvez esse processo, pelo que ocorreu nesse ano no planeta. Mas eu acredito que ele já começou muito antes e não vai terminar nesse ano, ele vai continuar. É um processo mais extenso, é um processo que permite também o despertamento nosso, permite o nosso acordar para a realidade, para as coisas que realmente importam, para aquilo que faz vibrar o nosso coração e que a gente deve buscar com mais dedicação, com mais força, canalizar a nossa energia. Né? E que a gente possa aproveitar essa oportunidade também de crescimento, de aprendizado, para poder merecer e pertencer a este planeta de provas de regeneração, não mais de provas e expiações. O quarto, né, passando desse de regeneração, onde vai melhorar bastante a frequência, o equilíbrio das coisas, a energia fica melhor, vem o quarto, que seriam os mundos felizes, né, onde já não há mais tanto sofrimento, não existe mais tanta necessidade de passar por dificuldades, porque já são espíritos mais depurados. E por fim, por último, seriam os mundos celestes e mundos divinos, onde espíritos puros, né, e lá somente existe o bem. Então olha que coisa legal, coisa bacana. A gente está no segundo degrau, mas já estamos quase no terceiro. Né, e que a gente possa se motivar e tentar buscar ser essa regeneração. Essas seriam, né, as três formas de a gente tentar entender as muitas moradas da casa do Pai. Só que quando a gente põe essas três juntas e tenta entender, tenta juntar e mesclar e interpretar, uma coisa elas têm em comum. Todas elas são externas ao nosso ser. Todas elas estão à parte de nós, estão do lado de fora. Ou seja, existem os mundos, existem as cidades espirituais, que é onde talvez a gente vá quando vai desencarnar.
tem esse nosso mundo aqui, um mundo de provas e expiações, todos eles estão externos. E nós? Quem somos nós? E aí a gente pode tentar entender talvez uma outra interpretação, uma outra forma de ver, que seria: e se a morada que Jesus falou somos nós? Seria realmente muitas moradas, porque cada um seria uma morada. Ou a gente pode talvez pensar que cada frequência seja uma morada. Então a frequência em que nós vibramos, que nós estamos, pode determinar a nossa morada. E entender, ver com estes olhos é muito interessante, porque quando a gente para de pensar que é algo externo a morada e pensar que é algo interno, quando a morada é nossa, é a nossa casa aqui, a gente consegue cuidar da nossa casa. O mundo externo a gente não consegue. O que está longe, o que está lá a 2 milhões de anos-luz, não faz a menor diferença para a gente aqui. O mundo de provas e expiações é o planeta Terra e a gente está aqui. Mas, né, a gente se sente talvez tão pequeno para poder fazer a diferença nisso. Porém, quando a gente vê, entende que a morada nossa é o nosso ser de forma integral, não é o nosso espírito apenas, nem o nosso perispírito, mas também o nosso corpo, tudo isso, todos esses nossos corpos, e a gente entende que essa é a nossa morada, a gente pode cuidar dela muito bem. A gente pode cuidar da nossa casa direitinho. Só depende da gente cuidar da nossa casa. Então, entenda o poder que a gente tem para tornar essa morada melhor. Essa morada que Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. O Emmanuel disse, né, que a mente ela é a casa do espírito. Né? Então, nossa mente e a nossa mente, não somente a mente consciente, né, que é representada, quando a gente sempre fala em mente aqui, mas se a gente for falar, trabalhar, a mente inconsciente, ela é o todo, ela é todo o nosso corpo, ela é todo o nosso ser, ela é toda a nossa energia, ela é todas as nossas experiências passadas, a nossa mente. Então, é muito importante a gente compreender essa questão da nossa morada e fazer uma analogia com a nossa casa física. Como é que é a nossa casa física? A nossa casa física, a gente tem lá um cantinho de botar o lixo. A gente coloca o lixo ali, vai acumulando. Quando fica cheio, a gente fecha e leva para fora de casa. Ou às vezes antes de ficar cheio, quando ele já começa a ficar com um cheiro desagradável, começa a incomodar, a gente pensa assim, não, isso aqui está sendo ruim, eu vou levar para fora. Isso a gente faz com a nossa casa física. Porém, como que a gente trata a nossa casa mental, nossa casa espiritual, essa nossa morada? A gente coloca talvez muito lixo para dentro e não se preocupa, não cuida de limpar. Ou a gente não cuida nem a entrada do lixo, a gente faz questão de jogar lixo para dentro. Será que não é assim? É muito interessante e importante a gente entender como é que funciona a nossa mente. Né? A nossa mente, a gente pode dividir a mente em mente consciente, subconsciente e inconsciente, ou simplesmente o subconsciente, usar como uma única divisão. Tudo aquilo que a gente vê à nossa volta e a gente raciocina, entende, aquilo ali está no consciente, a gente tem uma interpretação daquilo, consegue recusar ou aceitar. Porém, muitas dessas coisas que acontecem à nossa volta, elas penetram no nosso subconsciente, às vezes sem a nossa autorização, ou porque a gente autoriza de uma forma, né, inconsciente mesmo. A gente acredita que não vai fazer a menor diferença tu ter determinada atitude e aquilo pode estar levando para o teu inconsciente, para tua morada, um lixo. Né? E aí o que acontece? A gente acaba ao longo do dia, da semana, das nossas vidas, permitindo que muita sujeira entre e aquilo a gente deixa lá dentro e remoendo. A gente começa a remoer, a gente, não percebe e a gente sai para a rua e continua, e aí multiplica aquele lixo
para os outros e os outros multiplicam também e a gente fica nessa situação, nesse processo. Então, entendam, percebam quão importante é a gente cuidar do lixo que a gente coloca para dentro da nossa morada, da nossa casa. Cuidar aquilo que chega até nós. Quais são as informações que a gente está assistindo, que a gente está vendo, que a gente está ouvindo? Será que são coisas que têm ajudado a manter a nossa casa limpa, serena, tranquila, bem equilibrada? Ou será que são coisas que tá mais nos prejudicando, tá mais deixando a gente preocupado, tá fazendo a gente perder as esperanças, tá fazendo a gente ficar ansioso, nervoso, em depressão, triste? Percebam. É muito importante aquela que Jesus dizia naquela frase que tu quer observar a árvore e ver o fruto. E aí a gente pode pensar que a gente está tendo uma informação que é boa, que nós estamos nos informando, mas qual que é o fruto disso? A gente está ficando ansioso? A gente está ficando perturbado? A gente está ficando depressivo, triste, incomodado, sem esperança, sem fé? Se isso está acontecendo, o fruto é esse. Qual que é a fruta? Qual que é a árvore, perdão? Observem. Comecem a se observar. Comecem a controlar tudo aquilo que chega até vocês. Controlem as informações de uma forma consciente mesmo. Fazendo um raciocínio bem simples. Isso está sendo bom para mim? Está me ajudando a ver o mundo de uma forma melhor? Está me ajudando a ver o mundo regenerado? A eu vibrar na minha morada como se fosse um mundo regenerado? Ou isso está prejudicando a minha frequência, a minha vibração e está fazendo com que eu vibre no mundo de provas e expiações e permaneça preso a esse mundo de provas e expiações? Façam essa reflexão. Isso é muito importante. E a gente vai começar a perceber quanta coisa a gente pode mudar na nossa vida apenas fazendo esse filtro, esse controle. A vida da gente pode mudar muito tendo esse cuidado, né? E ninguém vai ficar desinformado, ninguém vai ficar, porque a informação ruim vai chegar até a gente de outras formas. A gente não precisa ficar também se permitindo ouvir isso por horas, a todo momento, que a gente possa também escolher bastante informação salutar, bastante estudar mais sobre o Evangelho, estudar mais sobre Cristo, aprender mais uma atividade, mais alguma função, alguma coisa para tornar o mundo um lugar melhor. E isso vai tornar vocês melhores, nos tornar melhor, e a gente vai crescer com isso. E a nossa casa vai ser uma casa melhor, vai ser uma morada melhor. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Eu agradeço por estarem aqui. Gratidão. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, tudo de bom para vocês. Um grande abraço, um beijo. Que a paz de Deus esteja no coração de todos e as atitudes do Mestre Jesus nas nossas atitudes diárias. Que assim seja.